Paz do Senhor, meus irmãos. Então, a partir desse momento, estamos ao vivo aqui pela plataforma digital do Facebook. Estamos junto hoje com o pastor Pedro Ratzenberg, o nosso irmão evangelista Fabiano Soares, eu, o pastor Diego, vou estar também aqui junto na transmissão desta live. Desde já pedimos que quem estiver entrando vá compartilhando, vá curtindo, vá nos ajudando nesta transmissão. Quero já deixar minha saudação para o pastor Pedro, primeiramente, saudando também os nossos internautas na paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego. Paz do Senhor, evangelista Fabiano. Deus abençoe. É um privilégio poder estar com vocês e discutindo um tema de alta relevância nessa noite, que fala a respeito da vinda de Jesus. Que Deus abençoe todos os nossos internautas e ouvintes, que seja uma bênção essa live em nome de Jesus. A paz do Senhor, evangelista Fabiano. Nesse momento, a palavra contigo, Fabiano, da tua saudação. Amém. Paz do Senhor para pastor Diego, pastor Pedro. É uma alegria, uma honra estar com vocês aqui novamente. E que Deus possa estar aí misericordiosamente usando as nossas vidas, né? E muitos possam ser edificados. Deu uma trancadinha, deu uma trancada para mim aqui na comunicação do Fabiano, mas não sei se foi só para mim ou se foi geral, mas aí deu para entender o que ele falou ali. Trancou para ti também o Fabiano ou não, pastor Pedro? Deu uma trancada, foi na internet, Fabiano. Foi na internet, Fabiano, deu uma trancadinha. De repente, se estiver usando outra coisa na internet, aí, Fabiano, dá uma segurada, que a transmissão está trancando. Pastor Diego, eu não estou vendo, tá saindo ao ar, pastor Diego, não estou conseguindo visualizar aqui no teu perfil. Estamos ao vivo já, estamos ao vivo. Marca eles aí, Dani, então, a Dani vai estar marcando vocês aí agora, vai estar recompartilhando novamente a live que está sendo transmitida agora ao vivo, e aí, então, ela vai estar nesse compartilhamento já ali marcando vocês, né? Vai estar marcando vocês, fica mais fácil de compartilhar, então. Hoje, terça-feira, dia 5, agora são 21 horas e 37 minutos. Aqui em Tramandaí a temperatura é 18 graus. Como é que está aí, Pedro, a temperatura na tua terra? Presidente Lucena, tempo nublado, 19 graus de temperatura. Temperatura agradável, um pouco fresquinha. E para ti, Fabiano, como é que está aí na Califórnia? A minha esposa verificou antes ali, ela disse que está em torno de 80 e poucos graus Fahrenheit. É um pouquinho quente, já tá começando a chegar o verão, né? O verão é junho, julho, mas já começa... Quanto? 87 Fahrenheit. 87 graus. Dá quantos graus isso aí, Fabiano? Perto de 30 graus no Brasil. 30? Aproximadamente 30 graus. 30 graus aqui no Brasil. Uhum. Estamos agora mais perto do verão do que do inverno. Já passamos um pouquinho do inverno. Vamos deixar o pessoal estar entrando aqui já, também aqui na live. E nós vamos já estar lendo o texto bíblico, que nós vamos fazer menção aqui, no nome do Senhor Jesus. Bom, o texto que nós vamos estar lendo hoje, já o nosso... Vou deixar aqui, vocês compartilhou com elas, ó. O texto de hoje, que nós vamos estar fazendo menção aqui, no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer uma leitura, e o pessoal que vai estar entrando na live vai estar juntamente conosco aí, vai conseguir estar junto conosco, acompanhando um panorama sobre escatologia bíblica. Claro que é bem difícil falar sobre escatologia bíblica e não falar também sobre a salvação, a doutrina da salvação. Então, com certeza, nós vamos estar falando sobre escatologia, que fala e trata assuntos adventos que ainda vão acontecer,
E dentro da escatologia, para os nossos ouvintes entender, há muitas áreas da sistemática dentro da escatologia. E seria quase impossível, dentro da sistemática, nós conseguir abordar todos os temas escatológicos. Então, nós vamos tentar fazer um panorama, nos baseando aqui em algum tema especificamente, e vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, conforme ele quiser, com a participação também dos ouvintes, dos internautas, que pode nos enviar perguntas através do Facebook, nós vamos estar respondendo em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro daquele tema, do contexto sobre escatologia, os adventos que ainda irão acontecer dentro de uma sistemática mais abrangente, mais focada no que nós vamos estar lendo aqui a partir desse momento, então. O livro de Mateus, capítulo 25, diz o texto bíblico assim, no versículo 1: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Pastor Pedro, iniciando os comentários nesse momento. Pastor Diego, irmão Fabiano, Jesus, ele deixa nesse texto a advertência que devemos ter o cuidado e atenção ligada, como um alerta, a respeito da sua segunda vinda. Jesus vai voltar. Ele voltará para aqueles que o aguardam, aqueles que o têm como seu Senhor. E essa parábola, essa alegoria fala que de todos que são convidados para a salvação, uma grande parte negligenciará, não cuidará, desdenhará da sua salvação e ficarão para trás. E terá uma turma, um grande número, que cumprirão com as exigências, estarão alertas, atentas, vigilantes, né? Como diz o texto, com as lamparinas ligadas e óleo sobrando na botija. Jesus, ele disse que voltaria, mas ele não deixou predito com exatidão um dia no calendário em que nós poderíamos acompanhar, falta tantos dias e tantas horas. Ele deixou como uma incógnita. Devemos estar sempre atentos, sempre cuidando. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Nós sabemos que há uma proximidade do tempo, mas não sabemos com exatidão quando que é. João, o apóstolo João, há 2000 anos atrás, ele disse a esse respeito, e escreveu numa das suas epístolas: Filhinhos, é já a última hora. Se há 2000 anos atrás o apóstolo João disse que no relógio escatológico de Deus
já estávamos na última hora da vida na Terra? Só que o relógio de Deus, para Deus, um dia é como 1000 anos. Mas já se passaram 2000 anos. E se João fosse escrever agora essa epístola, ele ia dizer: filhinhos, estamos já nos últimos minutos ou segundo. Então, o tempo resta pouco. A grande parcela de tempo profético, escatológico, já se consumou. Os eventos, os sinais já se cumpriram e estamos às portas. Devemos acender o alerta de vigia. É isto. Evangelista Fabiano, teus comentários também nesse momento sobre esta passagem bíblica dentro da luz da escatologia. Eu acho interessante, pastor Diego, pastor Pedro, no versículo 11, quando o texto diz, né, aquelas outras virgens, as nécias, as que não eram prudentes, elas clamaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No versículo 12, em verdade vos digo que não vos conheço. Existiu uma porta que se fechou nesse momento. Quando isso se cumprir, conforme o pastor Pedro pode falar, Estamos com um probleminha na transmissão do Fabiano, né, o pastor Pedro? Não sei se é só para mim ou para ti também. Está cortando um pouco. Está cortando um pouco. A tua transmissão está cortando um pouquinho, Fabiano. Não sei se tem mais alguma coisa ligada na internet, de repente dá uma brigadinha em alguma outra coisa. Está dando corte na tua participação. Enquanto o Fabiano vai ajeitando ali, então, eu vou comentando já a minha parte também sobre essa questão, e depois o Fabiano já vai estar comentando a parte dele também, enquanto ele dá uma configuradinha melhor na internet. Eu vejo essa parte, analisando à luz das escrituras também, essa referência quando fala que as 10 eram virgens. Um símbolo de pureza, um símbolo de... Até mesmo porque não falarmos da religiosidade, de manter-se puras. Mas a gente observa que as 10 eram virgens, um símbolo de pureza. Desliguei, né? Mas isso não foi... Mas isso aí não foi o suficiente, né? Ela ter se mantido pura não foi o suficiente, ela ter se mantido daquele momento com todas as condições normais. Mas faltava uma coisa para elas. Faltava o óleo do Espírito Santo, o azeite. Faltava o fogo divino. Então, baseado nesse texto da Bíblia, nos dias de hoje, eu posso chamar a nossa atenção, a minha, de todos os nossos ouvintes, que não basta só frequentar uma igreja, estar dentro de uma religião, até mesmo se abster-se de algumas coisas do mal e do pecado. Mas a gente pode perceber que a falta do azeite, a falta do fogo do Espírito, a falta desse combustível espiritual foi a causa delas terem ficado para trás, não ter conseguido entrar. Não deu mais tempo delas se avivarem, não deu mais tempo delas buscarem o Espírito Santo. A gente se preocupa muito com aquilo que nós não devemos fazer, mas esquecemos daquilo que nós podemos fazer. Porque quando nós olhamos o pecado, nós olhamos sempre o pecado que é cometido, o mal que é cometido. Mas o bem que nós também não fizemos, ele também é pecado. Porque ainda que uma pessoa não cometa tais pecados, se ela não fizer uma busca com o Espírito Santo, não manter a sua vida com o óleo do Espírito Santo, como o texto diz aqui, elas não foram salvas. E eu me baseei também no texto onde a Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que o grande problema delas não foi a contaminação, mas o grande problema delas foi, o pastor Pedro usou uma palavra muito boa, negligência, e essa negligência em estar cheias do Espírito Santo. E esta foi a questão que quando elas foram buscar e voltaram, não deu mais tempo,
Porque esse óleo do Espírito Santo, ainda que elas quiseram que as que estavam junto passasse para elas, ele é individual. Ele não pode ser transferido. O marido não salva a esposa não salva o marido. A mãe não consegue fazer isso para o filho. Por isso que a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será deixado, outro vai subir, e 2 estarão numa moinha, um vai ser deixado e outro vai subir. E aí comprova-se novamente aonde elas pedem, mas ainda que elas estão pedindo, esse azeite, esse óleo não conseguiu ser compartilhado. Pastor Fabiano, teus comentários nesse momento, eu tive que entrar na tua participação porque deu um problema com a tua internet. Agora nós estamos te vendo bem. Então, pastor Diego, concordo também com o que tu falou. E veja ali no versículo 11, né, quando se fecha essa porta, né, essas virgens nécias, né, essas virgens loucas, imprudentes, elas clamam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No versículo 12, ele responde, em verdade vos digo que não vos conheço. Essa é uma porta de uma oportunidade, aos quais elas jogaram fora, né? E nós, muitas vezes, chamamos de a porta da graça, né? A possibilidade de salvação por meio da graça, né? É um momento em que temos a oportunidade de render a nossa vida a Cristo, de buscarmos a presença de Deus e viver a palavra. E houve um momento em que essa porta se fechou, né? Abre-nos a porta. É preciso entrar por essa porta para alcançar a salvação. Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso ao Pai. Não há outro acesso, não há outro meio, não há uma outra forma de salvação. Então, quando essa porta se fecha, né, acabam-se as possibilidades. E aí entra clamor, como vemos aqui no versículo 11, angústia, terror, né, enfim. Isso me faz lembrar quando Deus mandou Noé construir uma arca, né, o próprio Senhor Jesus, desconexão com a situação de Noé em relação aos últimos dias, né, e até possivelmente o arrebatamento, né, ele dizendo, casavam-se, nos últimos dias davam-se em casamento, compravam, vendiam, né, faziam todas as coisas normais da vida. Não que essas coisas sejam erradas, não há problema nenhum nessas coisas. O problema é que a mente das pessoas, o propósito da vida das pessoas estarão totalmente distante daquilo em que deveriam colocar como primeiro lugar em sua vida, como aquilo que deveria dar sentido à sua vida, como aquilo que deveria definir a sua vida, né? E quando Deus pede para Noé construir a arca, Deus pede para ele betumar, né? Colocar, calafetar e depois betumar, né? Passar betume. Interessante, por toda a arca Deus pede para ele fazer isso. Mas o interessante que eu acho é que não é Noé quem fecha a porta. Noé poderia muito bem fechar a porta por dentro. Deus não precisava se envolver nesse ponto. Noé construiu a arca, demorou um tempo enorme para ele construir, teve um esforço físico tremendo. Para ele seria muito simples construir um sistema em que ele puxasse a porta por dentro e a porta se fechasse e ele depois betumasse por dentro, assim como ele fez por as demais conexões da arca. Mas o interessante é que Deus fechou a porta por fora. Isso Deus não reservou para Noé. Mas Deus decidiu, eu que vou fechar essa porta. Porque lá dentro da arca existia salvação. E lá fora existia condenação. Da mesma forma que essas 5 virgens prudentes receberam a salvação, elas entraram para essa porta. E do lado de fora ficaram as imprudentes, onde só existia condenação e clamor, né? Então, é como se Deus estivesse dizendo, sabe, a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Né? Nós não temos como saber, somente supor, imaginar o clamor e a angústia de quem estava do lado de fora da arca,
quando começou a chuva contínua, quando se arrebentaram as fontes das águas superiores e inferiores, né, quando as águas subiram e começou a todo mundo a morrer. Mas nós podemos imaginar a angústia e o clamor. Mas a porta já estava fechada, né? Então, hoje nós temos a oportunidade, assim como Noé teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de servir ao Senhor, né, de ser um homem íntegro e reto diante da presença de Deus, assim nós temos hoje a oportunidade de fazer como essas 5 virgens prudentes e sábias, né, que tinham azeite em suas lâmpadas. E tinham também o principal, o que dava propósito à lâmpada. Isso é uma mensagem que Deus me deu, até então eu não tinha pregado essa mensagem, por muitos anos, até uns 6, 7, 8 anos atrás, que Deus me deu o entendimento que existe um propósito para a lâmpada. Uma lâmpada tem que iluminar. O azeite é só um meio. O azeite não é um fim em si mesmo. Uma lâmpada não é um fim em si mesmo. A luz é o fim, é o propósito da lâmpada. Isso aqui nós podemos entrar depois, em outro momento, sobre isso, né? Enfim. E a lâmpada, a luz é a prática da palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra. Enfim. Mas glória a Deus, assim eu entendo dessa mensagem, né? Fala para nós hoje, uma mensagem de alerta para todos nós. A Bíblia diz assim: como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que muitos naquele dia não vão estar percebidos o que vai acontecer. Diz a palavra que se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viria sobre a sua casa, ele fecharia bem as portas, guardaria os seus tesouros, cuidaria bem da sua casa, mas o ladrão não avisa o dia que ele vai vir. Ele vem repentinamente. E a Bíblia usa desta alegoria, ela traz como um ladrão que vem e rouba e ninguém vê, saqueia e ninguém enxerga. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai arrebatar da terra, vai saquear da terra. Num abrir e fechar de olhos, acontecerá o arrebatamento da igreja. E não haverá tempo, como essas 5 nécias, que não houve tempo para que elas fossem comprar o azeite. Não haverá tempo. Por isso que a Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas tuas vestiduras, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia diz isso no livro de Eclesiastes, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, e em todo tempo sejam alvas as tuas vestiduras. Por que a Bíblia está dizendo isso? Está dizendo alvas as vestiduras brancas, como uma noiva preparada, esperando o noivo, mas também com azeite sobre a cabeça. Como Davi disse no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, nesta questão, a gente às vezes tem a mania de procrastinar as coisas, deixar para o futuro, deixar para amanhã. Hoje não é o dia, hoje não é o momento. E eu creio que há um alerta muito grande nesse perigo, porque as 10 dormiram, as 10 estavam adormecidas. O que é uma pessoa dormindo? É uma pessoa que não está vigiando. A pessoa que está dormindo é uma pessoa que não está cuidando. Mas as que estavam com azeite, as prudentes, elas tinham um estoque, elas tinham a reserva. As outras 5 não tinham. E quando ouviram a voz do noivo, elas acenderam a lamparina. Então eu me baseio muito nesse texto, pensando também do fato de nós estarmos preparados todos os dias. Como uma noiva está preparando-se para um casamento, ou está preparada para o casamento, assim é o símbolo da igreja. Uma noiva se preparando para um encontro. Quero deixar também a participação do pastor Pedro nesse momento, falando um pouco sobre este assunto. Pastor Diego, eu quero ressaltar aqui essa parte do versículo 5, Mateus 25, 5, que diz assim: tardando o noivo, foram tomadas de sono. Muitas pessoas estão hoje dizendo, mas que Jesus é esse que demora tanto para voltar? Quando que ele vai voltar? Já fazem séculos que a igreja diz que Jesus está voltando. Nesse
casamento que Jesus usa como ilustração, em que no contexto e cultura daquela época, num casamento feito nas aldeias, não eram as pessoas que se dirigiam primeiramente para um salão esperando o noivo. O noivo saía com o amigo do noivo pelas ruas e ia até a casa dos convidados, e esses eram convidados a agregar na comitiva, e ia aumentando. Quanto mais convidados o noivo tinha, mais aquela comitiva ficava grande e demorava para chegar no salão nupcial. Então, hoje também, Jesus não está demorando, nem está atrasado. A misericórdia de Deus, a sua rica bondade, tem dado um tempo para que mais pessoas cheguem ao casamento, para que mais pessoas reconheçam o seu estado de miséria, seu estado de pecado, e caiam no arrependimento e aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador, como noivo da igreja. Então, é por isso que tem se dado essa longa espera. É a misericórdia de Deus dando mais tempo para que mais pessoas possam se salvar. E a segunda parte desse versículo diz que elas foram tomadas de sono. Não se aperceberam. Se elas estivessem acordadas, elas ouviriam os passos daquela comitiva chegando e ficariam de em pé, acenderiam as suas lamparinas. Mas elas foram tomadas de sono, ou seja, se desaperceberam e ficaram fracas e dormiram. Então nós temos que estar sempre atentos, ouvindo os passos, os sinais, as pistas. Jesus deixou bem claro algumas pistas e sinais, alguns passos que antecederiam a sua vinda. Até esse momento em que a humanidade está passando por esse Covid-19, essa pandemia do coronavírus, é um dos sinais previstos que aconteceriam antes da vinda de Jesus. Jesus disse, entre dezenas de coisas que seriam sinais eminentes da sua vinda, as pestes, aumento das doenças, das enfermidades. E estamos aí vivendo esta geração na qual nós nos incluímos, nós não passemos por nenhum episódio de epidemia tão grave como essa. Essa está sendo a maior emergência médica dos últimos 100 anos. E olha, então, Jesus dizendo, tá vendo? Estou deixando as pistas, estou dando as dicas, fiquem atentos, eu estou às portas. Não durmam. Desperte-se. Acenda a lamparina. Prepara a botija de azeite. Jesus compara que os fariseus conseguiam olhar as condições do tempo, olhar o céu, olhar mais ou menos como é que estavam as estações e ter um prognóstico de como seria o dia de amanhã. Seria mais ou menos para nós aqui, os gaúchos, quando olha e vê que o sol está mais avermelhado, ou nasce ou está uma cerração de manhã, a pessoa já interpreta como é que vai ser o dia lá fora, o que vai acontecer, o que antecede no dia. Meu pai, por exemplo, sempre dizia que cerração baixa era sol que racha, quando estava vermelho lá no tardezinha que vinha a seca. É aquelas previsões que tinha, isso não é de agora, desde os tempos bíblicos, havia essas previsões, prognósticos, olhando o tempo. E Jesus disse que os homens sabiam interpretar as condições do clima, mas não sabiam interpretar as condições da vinda do Filho do Homem. E que os sinais, como os sinais meteorológicos que eles interpretavam, da mesma maneira eles não sabiam interpretar a vinda do Filho do Homem. E o pastor Pedro falou sobre as pestilências, que a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria terremotos, haveria guerras, haveria pestes. Isso não era o fim, mas era o princípio, né, de um anúncio, o princípio das dores, o princípio dizendo, olha, vai chegar ao fim, porque nós três, eu creio que acreditamos a mesma coisa,
que a igreja não participará da grande tribulação. E quando nós vimos isso, nós vimos um anúncio de dores de parto, de um início de contrações de parto, anunciando as dores de parto, aonde a igreja não vai estar mais, onde a igreja não vai estar na grande tribulação. E vendo isso, a igreja não vai estar na pré-tribulação, não vai estar na tribulação, nós só podemos chegar a uma conclusão, que o relógio de Deus está chegando nos minutos finais, aonde aponta a meia-noite de Deus. Porque se esses sinais, e ainda o pastor Pedro falou sobre as pestes, eu lendo a Bíblia NTLH, a linguagem de hoje, ela foi trocada a palavra já antes das epidemias de agora, trocada a palavra de peste por epidemia. E é literalmente a palavra do assunto de hoje. Hoje a parte da etimologia não se fala mais em peste, se fala em epidemia. E a tradução linguagem de hoje já tinha trocado, mesmo antes desse fato, por que nos últimos tempos teria epidemia. Eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu interpreto, claro, com certeza, que esses anúncios anunciam o arrebatamento e anunciam um pouco já da tribulação também. Porque elas estão se conectando em uma fase aonde cronologicamente vai nos levar a uma parte cronológica do arrebatamento e a segunda cronologia bíblica da tribulação. Eu gostaria que vocês também comentassem com a gente sobre esse assunto, cronologicamente falando, o que nos inspira isso sobre uma pergunta que eu estou direcionando para vocês. Se isso anuncia as dores de parto, se isso ainda não é as dores de parto, ainda é só uma contração, porque a igreja não vai participar da tribulação, então isso anuncia cronologicamente que o arrebatamento está mais às portas ainda, porque logo adiante já vai estar a tribulação. Seria mais ou menos isso, uma pergunta que eu deixo para vocês. Posso falar? Claro. Pastor Diego, eu também creio que a igreja, os salvos, não sofrerão os castigos de Deus. A grande tribulação é o momento em que Deus castigará a terra e os seus moradores. Mas a igreja, ela passará por momentos tribulosos, juntamente com a humanidade. Esses sinais, essas dificuldades que a igreja passa hoje, nem se comparam com a atrocidade, o aumento, a intensidade desses sinais que serão no período pós-arrebatamento. Na grande tribulação, tudo isso que hoje é dificuldades e dores será muitíssimas vezes ampliado e aumentado na grande tribulação, porque diz que nunca houve na terra dores tais como aquela. Mas nós, a igreja, nós seremos arrebatados no momento em que a crise se acentuaria de maneira demasiada. Então, Deus vai recolher a sua igreja. E quem vai sofrer as grandes dores, a grande tribulação, será o mundo que aqui ficar. Exato. A igreja será poupada, né? É verdade. Fabiano? Eu creio que, certamente, pastor Diego, pastor Pedro, essas pestes que estão escritas aqui em Mateus 24, versículo 7, elas fazem parte desses sinais que antecederiam o retorno de Cristo, né, para encontrar com a sua noiva, com a igreja, nos ares. Eu creio que são sinais, essa pandemia faz parte dos sinais, né, faz parte das contrações. O apóstolo Paulo usou essa linguagem de dores de parto, mais do que uma vez nas Escrituras encontramos em vários lugares. E eu acho muito interessante essa linguagem que ele usou. Uma mulher que está para dar à luz. Do pouquinho que eu tenho analisado, que eu tenho verificado, as dores de parto numa mulher, eles vão se intensificando. Né? A intensidade das dores, conforme chega próximo, as contrações, exatamente, as contrações que geram essas dores, né? A intensidade, ela vai aumentando gradualmente, conforme o bebê vai se posicionando, vai crescendo, vai chegando o período natural de dar luz.
E a quantidade também, não só a intensidade da dor, mas a quantidade de dores, de contrações, elas também vão aumentando em intensidade e quantidade, né? Esses sinais antecipam, né, trazem um entendimento para a mulher que está grávida, que está para dar luz, que está próximo, né? Dizem que quando chega a dor fica muito forte, a mulher vai para o hospital, e aí o médico diz, né, verifica, vê a dilatação. Não, volta para casa, ainda não é. Né? Mas a mulher sabe que está cada vez mais perto. Né? É um sinal, é um aviso. Né? Ela tem esse entendimento, e ela sabe que o filho está vindo. O filho virá. Da mesma forma, Deus nos deixa claro, nos dá a entender, olhando para essas contrações, situação do mundo, dos perdidos, todos os sinais que nós vimos aqui na igreja, o amor esfriando, sinais da natureza, nós vemos que as contrações estão aumentando em número, estão aumentando em intensidade. Isso são sinais que o Filho se aproxima, que o Filho de Deus se aproxima, que a volta de Cristo para buscar a sua igreja é cada vez mais próxima, né? Então, eu entendo que faz parte. Sempre existiram guerras, sempre existiram pestes, em vários momentos da história humana, evidente, desde que o mundo é mundo, isso é natural. Agora, tu pega para verificar a intensidade em que tem acontecido cada vez mais. Muito bem. Entende? Eu vi uma estatística, pastor Diego, pastor Pedro, eu vi uma estatística alguns anos atrás, eu queria ter guardado, mas eu só passei os olhos assim e não lembro da fonte, mas uma estatística sobre terremotos no mundo. E é incrível o que eu vi. Eu não lembro, evidentemente eu não lembro os números exatos, mas é como se, por exemplo, digamos que nos últimos 50 anos, né, teve mais terremotos que nos últimos 300. E nos últimos 20 teve mais terremoto que nos últimos 100. Né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, teve mais terremotos, abalos sísmicos grandes, médios e pequenos, milimétricos, né? Em que a grande maioria não são sentidos. Eu moro aqui num lugar, né, na Califórnia, que está sobre uma placa tectônica aqui, passando a falha de San Andreas, e eles esperam a qualquer momento um grande terremoto, né, um abalo sísmico grande, mas a quantidade de terremotos, eu estava olhando esses dias ali no site, que acontece por dia aqui, que ninguém sente, é uma coisa, sabe, como assim, 20, 30, 40, né, ou mais. Então, são sinais que prenunciam, cada vez mais os sinais são evidentes, a quantidade, o número desses sinais são maiores e a intensidade desses sinais são maiores. Né? Então, é isso, pastor Diego, pastor Pedro, né? Eu entendo que sim, né? Não é uma casualidade. E baseando, Fabiano, sobre esse texto que nós estamos conversando, sobre as dores de parto, Jesus faz uma menção sobre esta ilustração que ele coloca sobre dores de parto. Ele diz que a mulher, quando está para dar a luz, ela sente dores de parto. Segundo a medicina, diz que há duas dores muito brabas. Ela coloca aqui a picada do escorpião amarelo, as dores da pedra nos rins e depois as dores de parto. Coloca essas três dores como três dores grandes. Mas por que Jesus não compara essas outras dores, compara a dor do parto? Porque ele dá uma explicação. Ele diz que quando a mulher tem dores de parto, ela sofre e sente as dores. Mas depois ela vai lá e tem o filho. E quando ela tem o filho, ela olha para o filho e diz assim, valeu a pena aquelas dores. Valeu a pena, eu tive uma recompensa. E ela, vendo a alegria do que ela produziu através das dores, ela tem que as dores foi recompensada pelo novo nascimento, pelo nascimento da criança. Então eu creio que as dores de parto que a igreja sofre hoje, as dores de parto que nós vamos acabar sofrendo ainda mais, como tu bem disseste, que as contrações podem ir aumentando, e eu também creio nisso, claro que sim, pode ir aumentando mais ainda, mas vai chegar um momento em que nós vamos olhar no arrebatamento, na salvação, os salvos vão olhar e vão dizer, valeu a pena esse nascimento, valeu a pena essa recompensa. Talvez nós vamos olhar como uma mulher que olha e sentiu as dores de parto, mas ela foi recompensada, porque diz a palavra que naquele dia Deus vai enxugar toda a lágrima. A palavra de Deus diz que lá não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento,
e lá vai ser enxugado toda a lágrima. Então, baseado nesse texto, baseado nesta palavra, eu entendo que ele compara as dores de parto por ser uma dor profunda, mas que depois tem recompensa. Mas eu quero deixar um intervalo agora, assim, rapidinho, pedir para o pessoal ir compartilhando a nossa live, o pessoal ir curtindo, muitas pessoas estão participando, daqui a pouquinho nós vamos estar comentando aqui as pessoas que estão participando juntamente conosco na live. Há algumas perguntas já, nós vamos colocar depois as perguntas também. Tem aqui um irmão que já colocou uma pergunta sobre a nova ordem mundial, nós vamos estar daqui a pouquinho respondendo. Fica ligado aí, irmão, já compartilha com os teus amigos aí que tem dúvidas sobre essa questão, e nós vamos estar comentando sobre isso também. Quero deixar bem já para os nossos internautas que podem, através da página do Facebook, nos fazer perguntas, podem compartilhar, podem fazer as perguntas também, para que a gente consiga estar aí direcionando e falando com vocês e respondendo na medida do possível aquilo que a gente pode falar, não saindo fora desse tema. Mas, pastor Pedro, é isso aí. Eu acredito que essas dores de parto que nós sentimos hoje será recompensada depois. Haverá uma recompensa depois, quando, assim como a mulher está com dores de parto e ela sofre as dores, depois ela ganha o seu filho, ela é recompensada. O que o senhor pensa a respeito sobre isso? Eu acredito na recompensa e também na punição. Eu creio que hoje, a minha vida na Terra, minhas decisões aqui, elas influenciarão a minha vida, o meu estado de vida eterna no futuro. Todas as pessoas são convidadas para serem salvos, para desfrutarem do céu na eternidade, de uma vida de paraíso. Mas os textos bíblicos deixam bem claro que, assim como algumas decisões terrenas em favor de Deus e do seu reino e do seu Filho Jesus serão recompensadas com o céu e com a vida eterna, aqueles que não optarem por Jesus, eles serão punidos com uma vida separada de Deus e num lugar de tormento, e que as Escrituras chamam de inferno. Então, haverá recompensa, sim, para aqueles que hoje carregam a cruz. Jesus nos convidou a carregar a cruz. Ele disse: quem quer ser meu seguidor, quem quer ser cristão, tome a sua cruz dia a dia, renuncie a si mesmo e me siga. Então, os carregadores de cruz serão recompensados. Hoje é pesado, às vezes é ridicularizado, às vezes é com lágrima, mas um dia, assim como aquele semeador colono que com lágrimas semeia, um dia com júbilo e com alegria ceifará a colheita abundante da eternidade. É verdade, é verdade. Meus irmãos, temos uma pergunta aqui, eu vou colocar já aqui a pergunta do nosso internauta, para a gente poder falar alguma coisa sobre esse assunto. Antes de nós responder a pergunta, você pode ir lendo e pensando. Eu quero já deixar para os nossos ouvintes também a reflexão, porque essa live que nós estamos fazendo não é uma promoção pessoal nossa, isso é para o reino de Deus. E as pessoas que estão nos ouvindo agora, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Quem sabe, através dessas palavras que foram ditas nesse momento, nesse princípio desta live, aonde estamos falando sobre a necessidade de estarmos preparados, a necessidade de estarmos buscando ao Senhor, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, a necessidade de estarmos como as prudentes, com o óleo preparado. De tudo que nós falamos agora sobre o ladrão que vem repentinamente, e talvez, Fabiano, Pedro, tem pessoas nos ouvindo agora e que a vida delas, às vezes por coisas que aconteceram, vai machucando, vai ferindo, o mundo vai sobrecarregando com algumas coisas, e talvez essa pessoa está nos ouvindo, está nos assistindo pela internet. Eu quero deixar um apelo para essa pessoa.
para que ela se levante. A palavra que Cristo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se você talvez está tosquenejando, dormindo, como essas virgens, e está nesse sono profundo, desperta hoje, busca hoje, invoca o Senhor ainda que há tempo, enquanto você pode achá-lo. Está escrito no livro de Isaías. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto. Quando fechou a porta nos dias de Noé, a geração diluviana que estava fora da arca, ainda que bateu nas portas, ainda que tentou, a porta já havia fechado. Assim como essas 5 nécias vieram e tentaram, a porta também já tinha se fechado. E nós estamos anunciando aqui hoje, somos os pregadores que estamos anunciando que a porta está aberta. Há uma oportunidade aberta. Há um tempo ainda de buscar o Senhor, de invocar o seu nome, e Ele ainda está perto. E não importa o que a pessoa fez, não importa a situação que ela está, o sangue de Jesus Cristo está à disposição de qualquer um de nós. E a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, vermelhos, estejam manchados, o sangue de Jesus é poderoso para branquear as vestes. O sangue de Jesus é poderoso para limpar qualquer tipo de pecado e deixar as vestes de uma pessoa como um vestido de noiva, branco. Então que nesse momento, nessa oportunidade que as pessoas estão nos ouvindo, que possam fazer uma reflexão, mesmo aqueles que são evangélicos, que são crentes, que se simbolizam também essa pureza, mas que, quem sabe, estão preocupados com o que não estão fazendo, mas estão deixando de fazer também. Não é só o mal que nos leva para ficar no arrebatamento, não é só o mal, mas aquilo que nós não fizemos também é tão pecado quanto aquilo que nós deixamos de fazer. Aliás, aquilo que nós não fizemos é tão pecado quanto aquilo que deixamos de fazer. Elas estavam brancas, mas deixaram de fazer algo, buscar o azeite. Então que hoje as pessoas estejam nos ouvindo, há tempo de buscar o azeite, há tempo de encher a botija de azeite, há tempo de buscar o fogo, há tempo de buscar se purificar e se lavar no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu faço um apelo nesse momento aos nossos internautas, que esse é o objetivo nosso. Nós estamos aqui nessa terça-feira falando que haja um despertamento agora, que a gente possa, através dessas palavras, despertar os que estão dormindo. E que nesse momento possa acordar desse sono e, quem sabe, se levantar no meio dessa pandemia, no meio desses sinais que estão acontecendo, e fazer um voto com Deus. E eu tenho certeza que se hoje haver arrependimento, se hoje haver esse anúncio da palavra e acontecer alguma coisa, de alguém se voltar a Cristo neste momento, haverá alegria no céu. E ainda é tempo de salvação. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Pastor Pedro, Fabiano, tem aqui Felipe Macalão. Ele está nos deixando Meu uma primo. pergunta para nós. É teu primo? É Meu daqui para primo lá Mandaí? de Santa Catarina. Um grande abraço, meu primo. Deus te abençoe. Pessoal de Santa Catarina, aí, um grande abraço aos nossos irmãos catarinenses também que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pela live. Ele fez uma pergunta aí, Fabiano. Falem um pouco da nova ordem mundial. Eu sei que esse assunto aí ele é um assunto que tem sido explorado há alguns tempos, há alguns anos. E sempre quando eu vejo esse assunto, houve um comentário particular meu só. Houve aí uns 10 anos atrás um cidadão que ele criou uns DVD dos Illuminati, da nova ordem mundial, fez uma série de profecias em cima de algumas coisas que ele concluiu como evidência e criou dentro do mundo evangélico como é que eu vou dizer assim, uma superstição, um sensacionalismo muito grande. E claro que existe uma nova ordem, com certeza. Mas aquele homem que criou esses DVD, eu quero deixar bem claro para os nossos internautas que estão nos ouvindo, ele é um desviado. E aquele cidadão, ele é contra a igreja, ele prega contra a igreja, ele é a favor do movimento dos desigrejados. E todo aquele movimento que ele fez, falando dos Illuminati, da nova ordem mundial, dos caixões da FEMA e etc, foi algo para chamar a atenção, bem mirabolante, mas tinha um fundo diabólico por trás daquilo ali tudo, das pessoas ficarem nas casas buscando como se a qualquer momento acontecesse um fato catastrófico
e que a igreja, os pastores, eles eram os lobos, eles eram os falsos profetas. E a Bíblia diz que da árvore nós conhecemos o fruto. E naquele primeiro momento ele se lançou como um anjo de luz, mas depois se revelou como uma treva. E então a gente vai falar aqui sobre a nova ordem mundial, mas não talvez nessa perspectiva do sensacionalismo que aquele cidadão na época causou até mesmo muito forte no mundo evangélico. E ainda hoje há os profetas do caos, os profetas do sensacionalismo. E claro que nós acreditamos em tudo que a Bíblia diz, estamos vendo os sinais acontecendo, existe realmente uma nova ordem mundial se formando, porque a Bíblia diz isso. Agora, quando nós anunciamos, isso quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, quando nós anunciamos aqui um prognóstico teológico, a única ciência exata é a matemática. Tirando a matemática, as ciências não são exatas. E entrando dentro da escatologia, a gente fala coisas que ainda vão acontecer. Mas nem tudo está revelado. Nem tudo está aos olhos. Há muitos enigmas, há muitas coisas. Mas a nova ordem mundial, claro que existe, e esse sistema está avançando. Até mesmo com essa epidemia, a gente consegue cada vez ver mais essa organização se encontrando. E eu vou deixar as palavras agora para o pastor Pedro e para o Fabiano, depois eu quero falar o que eu penso sobre esse assunto também, através da luz das escrituras bíblicas. Bem, a nova ordem mundial, ela existe. A nova ordem mundial é um projeto... A globalização, né, pastor Pedro? A globalização é a nova ordem mundial, a globalização em si, né? Também. A nova ordem mundial é um ensaio, é um projeto, né? Eu queria primeiro dizer assim que tem alguns eventos que irão acontecer e alguns personagens que também assim são proeminentes nesses eventos futuros que devem ser nomeados, né? Nós estamos agora nesse momento da graça, momento da igreja, em que a igreja está viva e atuante, mas também o mundo jaz no maligno. A igreja está vitoriosa, mas o diabo também está vivo e ativo nesse planeta Terra. Aguardamos o arrebatamento. E após o arrebatamento vai surgir a figura do anticristo e do falso profeta. Vai ocorrer eventos da tribulação, da grande tribulação, do Armagedon e etc. Mas, nesse momento que nós vivemos agora, ainda nessa era da igreja, na era da dispensação da graça, é a era em que essa nova ordem mundial tenta se constituir como um projeto contra Deus, contra a igreja, contra a família, contra a moral, contra os bons costumes. A nova ordem mundial, ela é aquilo que João falou nas suas epístolas, chamado espírito do anticristo. O anticristo, o inimigo de Deus, a personificação terrena de um homem, mas que é mentalizado, mentorado por Satanás, ele vai surgir depois do arrebatamento da igreja. Hoje ele é impedido, porque a igreja, onde alguém ainda aqui na terra que tem o Espírito Santo e que ora, impede a manifestação plena do anticristo. O anticristo, como pessoa, ele virá no futuro. Mas hoje o Espírito Santo, o espírito do anticristo, já atua. O Espírito Santo atua na igreja e o espírito do anticristo atua nesse sistema chamado Nova Ordem. É um espírito, é todo um conjunto de sistema, de leis, de ideologias que tentam enfraquecer a igreja. Olhem como se levantou nos últimos tempos tantas ideologias contrárias aos princípios de Deus. Porque esse espírito do anticristo
adotando uma filosofia pós-modernista, ela chama de tabu aquilo que nós chamamos de pecado. Aquilo que a Bíblia denomina pecado, erro, eles dizem, não, isso é tabu. Não é tão grave assim. Eles conseguiram fazer com que certos movimentos sociais se levantassem contra princípios bíblicos. Esse movimento feminista, as feministas de carteirinha, que querem ter independência total dos homens, que elas chegam a dizer que o corpo é delas, elas é que mandam, e elas são as maiores forças ativas para o aborto. Elas dizem, é meu corpo, minhas regras. Elas consideram um feto assim como uma fezes, que se tira e se puxa descarga, não dão a mínima. Toda essa ideologia de gênero que foi criado nos últimos tempos é uma ideologia implantada pela nova ordem mundial nesse espírito do anticristo, tentando criar o caos, enfraquecendo a igreja, jogando a população, jogando as políticas contra a igreja. Inventaram essa ideologia do politicamente correto. E esse politicamente correto está espiritualmente errado, condenado. Isso é a nova ordem mundial, tentando prejudicar a igreja. Olhem quantos enunciados até mesmo do Face e outros lugares aparecem aventando sempre contra o dízimo. O espírito do anticristo, ele se levanta contra a igreja, tentando enfraquecê-la na maneira financeira, fazendo com que ela não tenha recursos para pagar aluguel, despesa de água e luz e suprir necessidade dos seus ministros. E esse espírito do anticristo, ele prega contra o dízimo, para sufocar, amarrar os pés da igreja para que ela não possa atuar. Então, tem tantas coisas aí que vai muito além dos Illuminatis e outros grupos secretos. Nós temos que ver a ação deles. É muito ampla, dá para nós falarmos bastante. Mas esse momento que a igreja está aqui na Terra, ela tem um vilão que atrapalha ela, que é esse espírito do anticristo. E eles usam esses mentores que estão na televisão, na mídia, para fazer a cabeça do povo contra a igreja. Dia e noite, através das novelas, dos filmes, das músicas, dos festivais, eles tentam atrapalhar a igreja. Então, a nova ordem mundial, esse ensaio, esse sistema, é o ovo que está chocando o anticristo que virá. O anticristo já existe? Não, ele é um ovo que está sendo chocado pela nova ordem mundial. Quando a igreja for retirada, quando a igreja for arrebatada, o ovo vai chocar e vai nascer o anticristo, chamada besta. Glória a Deus. Concordo, pastor Pedro. É exatamente isso aí. Fabiano. É um assunto muito profundo, muito vasto, e temos que ter bastante sabedoria, bastante cuidado. Quando nós lidamos com o texto bíblico, com a escatologia, conforme o pastor Diego ali no início abordou, né, que tantas pessoas já fizeram mau uso, né, da escritura, do Apocalipse, das revelações, dos acontecimentos finais, fizeram mau uso e disseminaram, né, mentiras, né, enfim, tanta gente já dando data para isso, para aquilo, e depois tu vai ver que nada aconteceu daquela forma, porque foi de forma muito irresponsável usado o texto bíblico, né, então temos que ter bastante cuidado, né, o Apocalipse tem muita linguagem metafórica, Deus fala muito por imagens, né, e temos que cuidar. Por exemplo,
desde muito tempo, né? Talvez muito antes da minha conversão, muito antes, certamente muito antes do ano 2000, já, talvez décadas atrás, já muito se falavam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão de um chip. E o chip é um nome muito conhecido, né, entre nós cristãos, e tem se dito que o chip vai ser a marca que a Bíblia fala, né? Isso pode ser uma verdade, isso pode acontecer exatamente dessa forma, né? Mas a Bíblia não fala em um chip, né? Essa palavra não está escrita na palavra de Deus. A Bíblia fala de uma marca, a Bíblia fala de uma marca, né, que vai ser colocada na mão direita, na testa. E eu não estou aqui dizendo que não vai ser um chip, né? Entendo minhas palavras, como o meu pastor diz, né? Entendam com bons ouvidos. Não estou aqui dizendo que não é um chip, eu estou dizendo que pode ser ou pode não ser, né? E a gente tem que cuidar, às vezes a gente ouve coisas e tem como algo escriturístico, né? Sendo que não está escrito daquela forma. Temos que ter cuidado quando a gente lida com o texto bíblico. Eu sei que vocês dois, homens de Deus, pastores, né, lidam o texto bíblico da mesma forma, com muita responsabilidade, com temor e amor, né? Então nós temos que ter muita percepção, né, de não afirmar o que a Bíblia não afirma, de não dizer que Deus disse o que Deus não está dizendo, né? Então temos que ter cuidado, temos que analisar e saber que vai existir uma marca, pode ser um chip, pode ser uma outra coisa, temos que estar atentos, temos que estar conectados, cheios do Espírito de Deus, para entender os acontecimentos. Um outro exemplo aqui, pastor Pedro, pastor Diego, que eu lembrei agora, o WhatsApp, né, não é fonte de informação, né, sempre digo. Esses tempos eu recebi uma imagem, uma foto de uma máscara que veio da China e estava escrito nela 666, estava impresso numa máscara, né, uma máscara cirúrgica. E aí o texto dizia, olha, cuidado, né, essa é a marca que está vindo da China, né, a marca do anticristo. E estava escrito 666, não sei se aquilo é fake news ou foi colocado, ou a máscara tem aquele... o fato é que o texto bíblico diz, quem for sábio, quem tiver entendimento, que calcule, porque o número da besta, né, o número dele, do anticristo, é 666. Então, é um número que deve ser calculado, não é um número que vai estar em evidência, vai vir impresso em alguma coisa, pode vir impresso, não sei, mas a Bíblia, o que a Bíblia diz que é um número que tem que ser calculado, né? Então, nós temos que ter cuidado, né? Temos que ter sabedoria. E, realmente, assim, em relação à nova ordem mundial, né, o pastor Pedro falou muito bem, explanou muito bem, e é algo muito vasto, eu creio assim, sabe, algo com diversos braços, diversos ramos, muito bem infiltrado, muito bem estabelecido, seja na arte, seja na música, seja no cinema, seja na televisão, seja na política, seja na medicina, seja em diversas áreas, na educação, diversas áreas da sociedade, né? A nova ordem mundial, ela tem se estabelecido, e ela tem se fortalecido, e ela vai criando esse cenário, esse pano de fundo, né, para a vinda do anticristo, né? O espírito dele já está agindo, né, mas a manifestação, né, ainda virá. Então, é algo tem muitas subdivisões, né? Como o pastor Diego também falou, a globalização, né? Eu vejo ela como um meio, né, pelo qual a nova ordem mundial vai conseguir se estruturar, né? Assim como né, eu vou falar uma coisa aqui, é a minha opinião, a Bíblia não está falando sobre isso, mas eu entendo que as tecnologias de comunicação, elas vão ser fundamentais, né, para muitas coisas acontecerem, né? E eu vou dar o exemplo da tecnologia 5G, né? Agora já estamos falando da 6G, né? São tecnologias que vão servir como plataforma para que essa nova ordem mundial consiga implementar, né, os seus planos malignos, né? E é um assunto muito vasto, né? Não é verdade. Mas precisamos estar preparados, precisamos estar fortalecidos como as 5 virgens prudentes,
Precisamos ter azeite na nossa lâmpada e precisamos iluminar. Precisamos praticar a palavra. Eu vejo essa parte da nova ordem mundial, essa palavra foi uma palavra que foi criada, na verdade, né? Isso não está escrito na Bíblia, essa palavra nova ordem mundial. Como o Fabiano falou ali antes, é verdade, isso não é uma ciência exata, então qualquer tipo de prognóstico é teoria, uma coisa teórica de algo bíblico que vai acontecer, mas uma suposição que a gente tem, como o chip que o Fabiano falou, alguns falam da Motorola e falam outras coisas, que já está criando um chip. Nós não podemos afirmar, não, isso aqui, que nem há pouco tempo, a gente que conhece a Bíblia é de rir até. Um perguntou a mim se o anticristo era o Macron, e ele afirmou que é o Macron. Quer dizer, não, o anticristo já está aí, é o Macron, o presidente da França. Mas quem que disse isso para ele? Como é que a pessoa vai afirmar que o Macron é o anticristo? Então, assim, é tão raso teologicamente isso, é tão ignorante, com perdão da expressão. Tratar, né, pastor Diego, o assunto com leviandade, para entender. Leviandade, exatamente. E eu fico pensando, qual é a moral desses pastores chegar depois e dizer isso para as pessoas, que o Macron é o anticristo? Da onde que tira isso? Qual é a afirmação? Isso são suposições mirabolantes. O povo em si, você vai ler um filme de suspense, que nem teve antigamente aí, o ano 2000, fizeram o calendário Azteca, Maia, não sei o que, juntaram e fizeram um filme catastrófico lá, e lotou o cinema, tudo. 2012. De suspense. Só que nós não podemos explorar o 2012, isso. O filme 2012. Nós, como pastores, nós não da fraqueza espiritual das pessoas, nos aproveitando disso. Se o pastor seria um bandido. E, infelizmente, as pessoas, com perdão da expressão, elas vêm para a igreja, como um dia eu vim, como vocês vieram, e ainda a gente é ignorante em muitas coisas, porque ninguém sabe tudo, mas elas vêm ainda mais ignorante, como Paulo disse, numa palavra mais certa, elas vêm como crianças tomando leite espiritual. Mas aqueles que é para dar o leite, vêm dar o leite e dão veneno. Porque imagina como que as pessoas afirmam tais afirmações e pregam isso. E a Motorola já criou o chip, que o Macron é o anticristo, que é muita suposição, é muita teoria vaga demais. E tudo que nós podemos afirmar é um sistema, é o que nós estamos vendo aí. Na verdade, o anticristo, ninguém sabe se eles... Eu ouço o nome do anticristo desde a minha conversão há 23 anos atrás. De vez em quando eles acham alguém que é o anticristo, e já dão um nome para ele, já... uma vez, esse mesmo que eu comentei antes, que criou esse nome, Nova Ordem Mundial, falou dos Illuminati, ele disse que era o Lord Maitreya, era o anticristo. Lá no ano de 2000, mais ou menos, não sei se vocês se lembram disso, que ele pregou contra a igreja depois, e eu via muitos crentes repetir isso. Não, o anticristo já está aí, já passou na Olimpíadas, que na época tinha Olimpíadas, é o Lord Maitreya. Agora é o Macron. Aqui a um ano vai ser outro. São tudo suposições, pessoal. Não... A gente que conhece, nós três aqui, a gente fica... Como as pessoas são cegos conduzindo as pessoas a um despenhadeiro. Verdadeiramente é isso. Mas o que a gente pode falar, pastor Pedro, pode interromper, não tem problema. Eu ia dizer, nós estamos falando do assunto de escatologia. A escatologia é uma ciência teológica que busca nas páginas da Bíblia desvendar o futuro. Tudo que passa claro, Bíblia é achismo ou adivinhação. Né? Na Bíblia nós não temos um nome de pessoas que serão o anticristo, a besta, né? Ou o falso profeta. Se pode analisar cenários, mas para a igreja nós não conheceremos o anticristo. O anticristo ele vai se manifestar num momento pós-igreja, após o arrebatamento. Então, eu não quero conhecê-lo, e não vou conhecê-lo porque eu serei um salvo arrebatado. Conhecerá o anticristo como pessoas que ficarem para trás, os que perderem o barco da salvação. Exatamente. É um perigo de nomear
dizendo, este é o anticristo e esse é o falso profeta. Assim como já enunciaram alguns papas como sendo, o Saddam Hussein, as pessoas com certeza que eram, juntaram, fizeram a soma das suas letras em hebraico, em grego, em latim e tudo, dava 666. E o Saddam Hussein morreu. Não conseguiu implementar nada. Essa do Macron também vai passar. O que é a França hoje no cenário mundial? Está fraquinha, não tem poder nenhum. O que tem a ver isso aí com... Não será? É verdade. Então, estão forçando algo que não é. Nós não conheceremos. Né? O projeto da nova ordem mundial como um ensaio, como uma preparação, usando a globalização e formando blocos que estão no mundo. Estados Unidos e Canadá formam NAFTA, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Mercosul, tem o mercado comum europeu, tem os tigres asiáticos, há blocos. O mundo, nesse ensaio que está se preparando para haver um único governo, uma única moeda, eles estão preparando o mundo para haver um só povo, uma só língua, uma só moeda. Porque no tempo em que foi, lá ainda no livro de Gênesis, quando foi feito a Torre de Babel, a ideia era que houvesse um só povo, um só rei, uma só língua. Eles já estavam tentando implementar, naquele momento, um governo único. Mas Deus confundiu as línguas e destruiu aquele plano. Se nós analisarmos a história, nós vemos que o ensaio, a preparação para o surgimento do anticristo, já foi abortado várias vezes por Deus. Já houve várias vezes a iminência, né? Satanás está sempre tentando dominar esse mundo, mas Deus, pela sua misericórdia, tem atrapalhado os planos de Satanás para dar tempo para que a igreja, como agência de salvação na terra, consiga, né, salvar mais pessoas. Olha, se formos olhar bem, na época de Hitler, estava a coisa muito bem preparada. Mas prove a misericórdia de Deus postergar esse tempo, e nós três aqui, e toda essa igreja que está conosco, foi alcançada pela misericórdia de Deus, porque estava tudo se cumprindo. Né? Mas o anticristo, ele é anticristo porque ele é rival. O diabo não pode ele mesmo reinar na terra, ele vai precisar de uma pessoa. E essa pessoa que vai reinar na terra vai receber as orientações de Satanás. Ele é o anticristo, a besta. E será assessorado. Terá um mentor político, um mentor espiritual, religioso, chamado falso profeta. Porque hoje um dos problemas de conseguir unir todo o mundo, toda a terra, todas as nações em um só governo, é atrapalhado pelas religiões. Como unir cristãos e islâmicos, budistas e shintoístas? Então, esse falso profeta, ele vai trazer uma solução, né? Ele vai usar aquilo que hoje a nova era já está ensaiando e pregando, que todos os caminhos levam a Deus, que não importa como você denomine o que você crê, é um só Deus que tem na terra. É verdade. Então, eles estão fazendo com que esse ecumenismo vai ser feito, uma lavagem cerebral, as pessoas vão aceitar realmente. Todo mundo adora um Deus só, todos os caminhos levam para Deus. A gente só está falando em
em algumas coisas diferentes, então eles vão fazer, o falso profeta vai fazer com que a humanidade inteira, nas suas mais diversas religiões e denominações, se unam num primeiro momento. Tá? O falso profeta vai criar a super igreja, uma entidade ecumênica mundial, que vai dar apoio para o anticristo. Tá? E no decorrer da história, ele vai acabar colocando e convencendo as pessoas de que o anticristo tem raízes divinas e que o anticristo é Deus, que será adorado como tal. A igreja não vai mais estar aqui, é um momento posterior. É verdade. O nosso irmão Silvano está aqui colocando nos comentários, dizendo assim, ó, devemos ter cuidado com a escatologia especulativa e a escatologia catastrófica. Muito bem, Silvano, parabéns. Pastor Silvano, nós já trabalhamos junto na Madureira, ele está com o pastor Paulo aí em Tramandaí, servindo a Deus aí. Aí, tá no meu conterrâneo aqui também. Estamos também, Silvano, Tramandaí aí. Deus te abençoe, Silvano, em nome de Jesus. Mas falando sobre essa globalização, isto é fato. Hoje a globalização, existe o G7, o grupo de 7 países mais ricos do mundo. Isso aí não é pensamento da nossa cabeça. Isso aí já existe hoje realmente. E existe o G20. Inclusive o Brasil faz parte do G20, que são os países emergentes. E como o pastor Pedro falou, isso tudo caminha, no nosso entendimento, nossa visão, para uma globalização, uma moeda universal, algo que esteja junto numa mesma fala, numa mesma língua. O pastor Pedro citou antes o ecumenismo, a religião como uma só, a moeda como uma só, e o ritmo cultural como um só. E quando se fala em anticristo, ante tudo que se chama Deus, tudo que se adore a Deus, desde o sistema, desde a cultura e a tradição bíblica. Quando a gente fala em tradição, geralmente as pessoas pensam em algo pejorativo, algo ruim. Mas a tradição do cristianismo, a tradição boa da santificação, das coisas que são certas, o anticristo ele é contra tudo isso. Como o pastor Pedro mencionou, aborto, o homossexualismo e outras práticas ainda que têm aí sido imposta como normal, como uma coisa boa. A droga e a prostituição como uma maneira muito forte hoje em dia também. Tudo isso já vem anunciando uma nova doutrina, na verdade. Hoje a gente, com a questão de ética, não vai ser explícito aqui, mas há hoje um movimento político, que não é um simples movimento político, é uma doutrinação. Que quem faz parte desse movimento político precisa seguir uma cartilha. E nessa cartilha tem oposição à igreja, liberação das drogas, liberação do aborto, o feminismo, homossexualismo e outras aberrações. E a gente entende o que é política. Política é um conjunto de ideias para favorecer uma nação, mas esse sistema político não é apenas um sistema político, é um sistema doutrinário. Porque os membros desse sistema, eles não podem e não querem servir a Deus, eles são anti-Deus. Tudo que se chama igreja, de Deus, coisas espirituais, eles são contra. E quando nós falamos isto, esse sistema já está implantado em países. E esses países que esse sistema é implantado, a igreja não pode pregar a palavra lá. A igreja não pode ter liberdade para pregar a palavra lá. Houve vários casos de morte nesses países. Porque esse sistema é um sistema anti-Deus. E esse sistema é um sistema que hoje cresce principalmente fora do Brasil. E aqui no Brasil, eu creio, até pelo movimento evangélico ser muito forte, esse movimento não teve as suas raízes ainda aprofundadas. Mas o sistema midiático no Brasil o coloca como um gigante. Porque a mídia é uma boca grande como um dragão falando hoje. Apesar de ser pequeno, a mídia coloca isso como um sistema de uma alavanca muito
forte. Então, respondendo a pergunta desse nosso amigo, ele falou ali sobre essa globalização, da nova ordem mundial, olhando pela luz da Bíblia, a gente pode ver um sistema anti-Deus, um sistema que se opõe às coisas de Deus, como então um anúncio da chegada do anticristo. É mais ou menos isso, pastor Pedro. Isso. Sabe que o nosso Supremo, nossos juízes da mais alta corte, eles estarão debruçando agora nos próximos dias a respeito de uma questão de ser retirado, né? Isso foi um pedido dos partidos que fazem parte desse sistema anticristo. Eles pediram que o Supremo decidisse se deve ou não permanecer em órgãos públicos símbolos religiosos. No próprio Supremo tem um símbolo da cruz atrás do plenário deles. Esse símbolo da cruz, que representa a comunidade cristã ou católica, terá que ser retirado. Num tribunal de júri, onde os jurados são usada uma Bíblia para pôr a mão em cima e se comprometer em cima da Bíblia a dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, a Bíblia não vai mais poder ter, porque o Estado é laico, é uma separação do Estado e da Igreja, e eles querem que seja defenestrado, tirado, jogado fora todo e qualquer símbolo religioso. Então, devagarinho, eles vão cercando, vão atacando, vão tirando aquilo que é elementares. Eles estão vituperando tudo aquilo que para nós é sagrado. A cruz é sagrada, como símbolo. E nos carnavais, nas paradas gays, ali efeminados que se prendem à cruz, ridicularizando Jesus, trocas de carnaval, a cruz é usada como chacota, o Jesus ali apanha do diabo e é um derrotado. Então, devagarinho, essa cultura midiática, pagã, anticristã, ela se levanta contra a igreja. Mas eles serão derrotados e ai deles, porque eles estão se levantando contra o Deus vivo. Há um perigo. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir para os nossos internautas que vá compartilhando a live, que eles podem enviar pergunta, como nosso irmão aí enviou essa pergunta, e eu creio que não tão profundamente, porque não haveria nem tempo para isso, mas eu creio que alguma coisa nós conseguimos aí já responder o que a gente pensa sobre essa questão. E você que está nos assistindo agora, você pode enviar sua pergunta também, nós vamos estar, na medida do possível, respondendo. E eu quero aproveitar já e deixar minha saudação, depois vou deixar aqui o pastor Pedro também ter os seus amigos que estão aí na live, o Fabiano também. Eu quero deixar uma saudação especial aos nossos irmãos, começando pela cidade de Taquari, os irmãos de Taquari que estão nos ouvindo nesse momento aqui, minha esposa está passando aqui, Giovanni Garcia. Ô, Giovanni, como é que tá, meu irmão? Um grande abraço para você, Giovanni. A Carmen Lima também está aqui junto conosco, nos assistindo. Eu vejo aqui o pessoal que eu conheço, eu vou deixar aqui a saudação para eles aqui, conhece o pessoal também. O Valdair também está nos assistindo. Meu amigo Odair aqui de Tramandaí, grande abraço para você, Odair. Odair, um grande irmão aqui de Tramandaí, uma bênção. Abraço aí, Odair. A Viviane também está nos assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Suzana Dias, nossa irmã aqui de Tramandaí, Deus abençoe também, Suzana. O Jorge Luiz, o irmão Jorge, lá de Montenegro, da nossa igreja de Montenegro. Deus te abençoe, Jorge. Um grande abraço para você. Bom, tem mais outras pessoas aqui, a Carmen Lima, já falei aqui, tem mais o irmão Edson, lá de Montenegro também, que está nos assistindo, a irmã Josiane, o irmão Júnior, que Deus abençoe, irmão Júnior, a irmã Luana, o irmão Júnior, sua família, o irmão Edson, a irmã Josi, a irmã Joyce Marques também está aí juntamente conosco, lá de Taquari, que Deus te abençoe, aos irmãos da igreja de Taquari que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesse momento, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, aos irmãos aqui da nossa igreja, também de Tramandaí, que estão aqui nesse momento juntamente conosco. Mandar um abraço aí
para todos os irmãos aqui da nossa igreja de Tramandaí, que estão juntamente conosco ligados nesse momento aqui na nossa live. Se faltou alguém aqui, com certeza faltou, vá nos comunicando, nós vamos mandando tem bastante pessoas aqui que eu estou vendo, que entraram também na live, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui, pastor Pedro e Fabiano, porque alguns nomes aqui são amigos de vocês também, vou deixar a saudação para vocês agora. Quero deixar um abraço para o irmão Zeca, pastor Antônio, irmão Fernando, o Sandro Mainardi, pastor Marcos Dannenberg, Giovanni, o Jorge, a Carme, a Damares, o Edson, o Alessandro, o Adilson, a Suzana, o Charles, a Fernanda, a Suzana, o Batista, o irmão Chu, o irmão Felipe, o irmão Elias, o irmão Odair, a Cindy, o Oséias, pastor Silvano e etc. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Mandem suas perguntas, compartilhe a live, coloque no grupo da família, coloque no grupo da igreja aí, compartilhe a live, porque eu tenho certeza que o povo vai ser abençoado com essas palavras, essa live tão produtiva que está sendo aqui, como foi a da semana passada. Antes do Fabiano falar, eu quero comentar com vocês que a live da semana passada foi um grande sucesso. Nós tivemos já quase 400 visualizações, foi a primeira live nossa. Eu quero dizer para os nossos ouvintes, nossos internautas, que nós vamos estar fazendo essa live toda semana. Estamos nos preparando cada dia, melhorar mais aqui esta live. Hoje já está com uma qualidade melhor que semana passada. A gente está evoluindo ainda nessa questão aí. O coronavírus deixou nós com essa proporção de nós nos encontrarmos e produzir essa live. Para quem não sabe, eu, pastor Pedro, irmão Fabiano, nós somos amigos de muito tempo já. Nós estudamos juntos na Universidade Luterana do Brasil, embora nós não somos luteranos, nenhum dos três, mas era na época a porta que havia teológica, que é ainda credenciada pelo MEC. Muitas vezes se fala assim, o fulano é teólogo também, tirou um curso de correspondência dentro da igreja, com todo respeito, não se ofenda, nosso pessoal que está nos ouvindo agora, mas isso é um curso, não é um curso básico. Eu e o Pedro, Fabiano, demos esses cursos também, a gente respeita, a gente dá cursos de teologia, mas não são, na época nós quisemos que nós decidimos tirar um curso a nível de superior, faculdade. Então nós ingressamos na faculdade e lá nós nos conhecemos, tornamos amigos e essa amizade já dura alguns anos. O Fabiano já esteve pregando na minha igreja em Tramandaí, o pastor Pedro, em Taquari, aliás, o pastor Pedro também. Hoje eu estou aqui em Tramandaí, eu cheguei em Tramandaí logo em seguida, o Fabiano foi para os Estados Unidos e nós sempre conversávamos sobre teologia. Então veio a ideia, por que nós não conversarmos sobre teologia e deixar a oportunidade que as pessoas nos ouçam também. Então foi mais ou menos essa proposta que nós tínhamos. Então estamos tendo essa proposta. E eu creio que está dando certo e que Deus abençoe todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, em nome de Jesus. Sua saudação, Fabiano. Eu estou ainda aprendendo a lidar aqui com eu vi que a tua sogra está te vendo aqui, ó. A tua sogra está te vendo aqui, já botou aqui o meu genro aqui, ó. Um abraço para a sogra, para Suzana, um beijão, sogra. Eu tô olhando aqui pela minha linha do tempo, não sei se é o mesmo formato que vocês estão vendo. Suzana Mello. É minha sogra. Abração, sogra. A tia Sandra que tem comentado aqui, né? Estou vendo aqui na minha linha do tempo, a irmã Vilma Lima também, que compartilhou, tem os irmãos que curtiram aqui, né? A sogra, a tia Sandra, a Andréia, a irmã Mariette, o Márcio Inácio, o irmão querido Darlan, o irmão Marco Dannenberg, meu irmão lá de Tramandaí, abençoado, um teólogo, um homem cheio de sabedoria, lá da Igreja Madureira, do São Paulo. O Edson Sock. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, né, acompanhando, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Que Deus continue abençoando. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aí com esse projeto e queremos já anunciar para as pessoas que semana que vem nós vamos estar com a live novamente, falando um novo tema em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, vamos chegar então a nossos momentos finais dessa live. Já estamos com 1 hora e 27 minutos de live nesse momento. Eu creio que nós podemos já deixar as nossas falas finais nesse momento
né, para todos os nossos internautas, começando com o pastor Pedro, fazendo a sua resenha final. Amém. Nós havíamos começado falando sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E nós vimos que em um momento elas dormiram. Hoje também temos uma parte do cristianismo, da cristandade, da irmandade, dormindo. Não estão atentos. Estão desapercebidos com o que está acontecendo, não estão lendo os acontecimentos, não estão entendendo, e talvez venham a perder a grande oportunidade de serem salvos. Nós sabemos que há todo um projeto contra a igreja, nesse sistema anticristo, esse espírito do anticristo que opera, criando muitos entretenimentos. Hoje, essa parte da igreja que está dormindo, ela está dormindo no sentido que está envolvida com entretenimentos em busca de prazeres imediatos. Estão alheios a Deus, distantes, e estão envolvidos em tantos projetos pessoais, mesquinhos, egoístas, e estão desapercebidos das coisas de Deus. Não estão se preparando, não estão com a vida espiritual a contento. A sua lamparina está apagada. A motivação lá, o Espírito Santo está na babinha. Já não dá mais nem luz, é só fumaça. Então, hoje, as pessoas têm que se despertar, têm que acordar. É bom descansar, é necessário ter um lazer, mas alguns cristãos estão fazendo a vida toda de um lazer. É só descanso, é só festa. E cadê a busca de Deus? Cadê a responsabilidade? Cadê o servir? Cadê o carregar a cruz? Então, desperta, ó tu que dormes. Acende a lamparina. Cristo está às portas. Amém. Amém. Fabiano, tua resenha final. Eu agradeço a Deus pelo pastor Pedro, que ele falou para a igreja que precisa despertar aqueles que estão dormindo. E estava no meu coração também falar com aquele que não está mais na casa do Pai, aquele que está longe da presença de Deus, aquele que um dia adorava o Senhor, aquele que um dia derramava sua vida na presença de Jesus, aquele que clamava a Deus na madrugada, aquele que, quem sabe, pregava a palavra, aquele que era um instrumento nas mãos de Deus, aquele que tinha intimidade. E hoje a tua vida está apagada, a tua vida espiritual está apagada, tu está longe da presença de Deus, tu precisa voltar para o Senhor Jesus, tu precisa tomar uma decisão. Não é tempo de ver o que vai acontecer, não é tempo de achar que está tudo bem, é tempo de olhar para as Escrituras e saber que essa porta vai se fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Hoje está aqui a oportunidade, está diante de ti a oportunidade, né? Tu tens a oportunidade é Cristo. Ele é a única saída, ele é a única oportunidade. Volta para a casa do Pai. Para de comer as alfarrobas, né? A comida que os porcos comem no mundo. Eu comi essa comida por 10 anos, mais ou menos. E eu não troco nada. O alimento que é Cristo. Eu não troco por nada. Eu nunca mais quero sair da presença dele. E eu te convido a refletir e a tomar uma decisão, né? A voltar para o Senhor Jesus. Para que quando no suor da trombeta tu venha a se encontrar conosco nos ares. Porque o Rei está voltando, Jesus está voltando.
A vinda do Filho é iminente. Sinais estão às portas. Te decida hoje. Volta para o Senhor Jesus. Volta para os braços do Pai. Não existe desculpa, não existe problema, não existe circunstâncias que aconteceram maior que o amor de Deus pela tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar meu agradecimento a todos os internautas que participaram desta live de uma maneira ou de outra, curtindo, que entraram na live, que compartilharam, nossos amigos que fizeram compartilhamento. Que Deus abençoe a todos que compartilharam, que Deus abençoe a todos que estiveram nos assistindo em um momento ou outro, que ainda vão estar nos assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aí o pastor Pedro, o irmão Fabiano, que estão dedicando um tempo das suas vidas para nós estarmos nos reunindo, trazendo esses assuntos à tona, às vezes nos aprofundando um pouco além da superfície, trazendo as revelações por dentro das Escrituras, sanando o conhecimento, sanando, quem sabe, o conhecimento aqui, trazendo luz aonde ainda não há um conhecimento. Eu acho que essa é a nossa tarefa aqui nessas lives, e eu creio que Deus vai nos abençoar ainda mais, a vocês dois, que estão participando junto com a gente aqui, desse momento tão especial, aonde estamos trazendo as Escrituras, a palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, Alexandre o Grande passou, Napoleão Bonaparte passou, os grandes faraós passaram, os presidentes do Brasil passaram, os movimentos passaram, mas uma coisa não vai passar. Jesus disse que nem um tio da sua palavra cairá por terra. As minhas palavras não hão de passar. Amém. Aleluia. O que nós estamos anunciando aqui ultrapassa as barreiras do tempo. O que nós estamos anunciando aqui são palavras que, se tudo acabar hoje para nossas vidas, através da morte ou através do arrebatamento, essas palavras são palavras de vida eterna. Elas não passarão. Nem um tio delas vai passar. Então, por isso, nós estamos aqui como mensageiros do Rei. Não anunciando uma coisa ruim, mas anunciando as boas novas de salvação, que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo tempo que vocês têm dedicado para que a gente esteja aqui colocando essas palavras, colocando o reino de Deus sobre esta live e dando oportunidade das pessoas conhecer um pouco dos nossos pensamentos através das Escrituras. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E na semana que vem, terça-feira, pode ser para vocês? Pode. Então, terça-feira que vem estaremos de novo. Convidamos a todos que estão assistindo ao vivo essa live e que também vão estar assistindo no decorrer da semana para estar junto conosco na próxima terça-feira, às 9h30. Vamos nos despedir fazendo uma oração neste momento, em nome de Jesus. Orem aí, meus irmãos. O pastor Pedro ou o Fabiano têm a oportunidade de orar neste momento para que essas pessoas, que, quem sabe, hoje vão estar tomando uma decisão, quem sabe, nesse momento, agora vão estar se levantando. Vamos estar orando baseado naquela palavra que diz: ainda há tempo, invoca-me, enquanto ainda eu estou perto. Me busca enquanto me pode achar. E que nesse momento essa pessoa pode encontrar Jesus, possa encontrá-lo, porque ainda a porta da salvação está aberta. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos te agradecer por esse momento. E podemos, Senhor, pela Tua graça, estar junto como irmãos e diante de todos esses que estiveram nos assistindo por através do vídeo. Tu conheces a vida particular de cada um, pelo qual essa voz, essa imagem chegou. Te pedimos que Tu venha estar abençoando a vida deles e fazendo com que essa palavra que foi ouvida venha cair como uma palavra revelada, clara no seu coração, no seu entendimento, e que isso possa, Senhor, frutificar em uma decisão de te aceitar, e aqueles que já te aceitaram, de ficarem despertos e acordados e vigilantes, mantendo a fé, a lamparina acesa para poder encontrar contigo.
Abençoa, Senhor, que todos possam entrar com a porta aberta. Que ninguém fique para trás. Abençoa esses teus filhos, para que eles possam ouvir o que o Espírito diz à igreja. E assim, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a semana desses meus companheiros, a semana dos ouvintes, que eles estão próximos e distantes, eu te peço, dando uma semana abençoada e vitoriosa, que o coronavírus caia à direita e outras bactérias à esquerda, e eles tenham passagem livre, com a saúde intacta. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. 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 Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Permaneçam aí vocês dois. Vamos desligar aqui a transmissão, mas permaneçam aí para nós conversar aqui fora do ar também, tá bom? Vamos sair. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos encerrando agora a nossa transmissão. Até a próxima terça-feira, em nome do Senhor Jesus.